de café já posso tomar a hora que for. Sai a música café inteiro. E a gente vai misturar chimarrão. Esses 3 dias eu tô tomando garfo pra caramba. Se misturar chimarrão, Não toma bem com bom. Aí só vai quando ficar tem que ligadão. aguentar. Café com chimarrão. Chimarrão. Dá uma ligada também. Mate, né? Mate é Tá, agora sim. Acho que a live já tá no ar. Vou compartilhar aqui. Vamos lá. Pode a gente junta depois, sem estresse. Oi. O pessoal vai chegando devagarinho. Botamos da banda agora. Vou botar no meu aqui. Estamos ao vivo. Certo. Rádio Super Sônia. Então tá. Tô voltando. Boa noite. Voltamos então aqui. Ué, mas tem um assento aqui. E agora sim, voltamos já em ótima companhia, né, madame? Devidamente acompanhados, né? Então sejam bem-vindos os guris do Detonautas, Obrigado. né? Olá, boa noite. É uma Chegamos. satisfação, né, que a gente ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindos a Porto Alegre, é o primeiro veículo de Porto Alegre que vocês estão dessa turnê, né? Sim. Sim. Começamos pelo interior, né? Nesses 2 dias, então hoje começamos em Porto Alegre através daqui da Supersônica. Eu tô botando aqui, desculpa não estar olhando pra ti, mas é que eu tô botando aqui na Já a live compartilhei ao também vivo aqui na- na minha página. na Sem página da problemas, banda temos aqui. que estar conectados, né, no mundo. Falando nisso, invertendo um pouco as perguntas, porque vocês devem ter conversado bastante sobre isso, a gente vai falar também. Nós andamos lendo sobre a história de vocês e vocês são uma banda que começaram pela influência da internet. É, a gente começou em 97, na verdade, quando a internet era discada ainda. De barulhinho fantástico. Isso. Fantástico. E na época não tinha muito recurso, né? Era mais chat, conteúdo em inglês. Então a gente ficava muito no chatzinho que tinha lá da época. O primeiro chat que teve foi da Folha de São Paulo, lá em 97. Depois ele evoluiu pro espaço do UOL, que foi um dos primeiros portais que né, abriram para esse tipo de conteúdo. E a gente sempre se encontrava lá nesses chats e a gente resolveu marcar um dia de encontrar pessoalmente, porque a gente não se conhecia, né? Nessa época não tinha essa coisa de mandar foto, saber quem tá do outro lado e tal. Era muito raro você saber quem estava do outro lado. E mais raro ainda, acho que fazer esses contatos extra, os contatos reais, né? Extra o chat e tal. E aí a gente se conheceu. E só acho que a gente é o Detonautas é a primeira banda do mundo, eu acho, a ter um sucesso mainstream, vamos dizer assim, e que tenha se formado integralmente pela internet. Né? Para nós no rádio web eu acho fantástico, eu acho isso incrível, ver o poder das mídias, o poder da rede já tão cedo, né? É. E eu acho fantástico, assim. A gente conhece, nós temos comunicadores que nós não conhecemos, que são comunicadores de outras cidades, de outros países que nós não conhecemos, mas somos amigos e eles se integram à rádio. Exatamente. Interessante, né? É uma Sim, coisa que pessoal. A gente, por exemplo, faz gravação, a gente estava comentando em off, né, antes. Tem gente que entra em contato comigo, pô, grava um teclado numa música minha, grava um violão, eu gravo na minha casa, mando, né, via qualquer compartilhador de arquivos assim, a pessoa vai, baixa, mixa e tal, entra na música e se entregou via internet. Interessante, né? Isso é fantástico. Essas coisas são A fantásticas. gente fala muito aqui sobre como a internet nos facilitou isso, né? Sim. Pô, a Supersônica nasceu na internet, vocês, né? E ao mesmo tempo tem muita coisa que não é muito bacana na internet, né? Às vezes eu tenho saudade dos anos 80. Eu fico pensando, aquela época que, pô, as pessoas não ficavam aqui, ó, tu vai no restaurante, tu vê as duas pessoas aqui, né? Mas aí se falando. Só que ao mesmo tempo, se não fosse a internet, tu não poderia fazer isso, gravar. Nós não teríamos o pessoal lá de Londres, da Irlanda, que faz programa pra nós aqui, né? Faz programa, ficou meio estranho, mas que Colabora. que colabora aqui. colabora, fica bem melhor. Fica bem melhor, né? Ah, mas não tem problema fazer um programa, Nenhum. programa virtual. Né? Se todo mundo gostar De do rádio, programa, né? tudo bem. Claro, claro. Pra nós tudo certo. O pessoal já tá mandando beijo, que é muita gente, tá? Mas eu vou aos pouquinhos falando. É muita gente mesmo, tá chegando. Mas desde o começo da tarde, o pessoal aqui mandando beijo, o Tavares, o pessoal que curte a gente, e o pessoal do fã-clube também, que aos pouquinhos eu vou sabendo o nome deles.
e tem perguntas também que eu tô me achando aqui, madame, vai conduzindo enquanto eu me acho aqui, porque o pessoal tá me E enlouquecendo é já. interessante de falar que vocês, na contramão de tudo, quer dizer, não na contramão, né? Com um olhar diferenciado, já que a gente está agora tão submerso na tecnologia, estão com uma música que tem um olhar diferente, né? Um olhar que está vendo o ser humano de uma outra ótica, que vê a individualidade, vê a solidão, vê a depressão, vê o suicídio, que ilumina o mundo, né? Um clipe poderoso, que eu quero dar os parabéns para vocês. Incrível, assim, incrível mesmo. Obrigado. A gente fica orgulhoso do trabalho que foi feito em parceria com a Sigla, que é hoje em dia um coletivo que trabalha não só na parte do audiovisual fazendo videoclipes, né? Eles fizeram uma junção com o pessoal da Rama Filmes, que também é daqui de Porto Alegre. O clipe foi todo gravado aqui em Porto Alegre. Os atores são de Porto Alegre também, as atrizes e... Enfim, toda a equipe, todo mundo que trabalhou nesse projeto se empenhou muito em conseguir traduzir, na verdade, o tema delicado, que é a questão do suicídio, e a mensagem, que é uma questão da prevenção ao suicídio, né, que foi porque a gente procurou o Centro de Valorização da Vida, o CVV, para tocar num assunto sério e delicado como esse, não pode se fazer intuitivamente. Com certeza. Né, é preciso ter um cuidado mesmo técnico, vamos dizer assim, porque você está mexendo com uma questão do ser humano que é uma questão muito séria, muito importante, e o assunto também é muito delicado do ponto de vista de como se conversar a respeito disso com o público, né? Seja através do audiovisual, seja através da rádio ou da música. E o trabalho foi muito bem feito, foi muito bem produzido. A gente esbarrou na política do Google, que é uma política de conteúdo sensível, etc. Então, o YouTube restringiu um pouco o nosso alcance de algoritmos, né? Que a gente também, quando fala de internet, tem que falar de algoritmos. Com certeza. E aí a gente não conseguiu alcançar ainda, mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir com o tempo, todas as pessoas que precisam dessa mensagem. Sim. Em relação ao CVV, em relação à prevenção e falar sobre o tema da questão da depressão, da ansiedade, de doenças emocionais e das doenças mentais, né? Das quais a gente aborda no clipe. Porque a pessoa ouve a música no primeiro momento e pode não conectar uma coisa com a outra. É uma música positiva, fala de uma mensagem positiva. Tem uma passagem que é uma celebração à vida, né? De abra suas portas, deixa a paz entrar, solte o seu medo dessa solidão. Não demora muito tudo se acalmar, tudo se acertar. Sinta as batidas do seu coração desse novo dia que já vai nascer. Deixe que o amor te traga de volta, né? Essa passagem ela é emblemática da questão do volta, né? Vem aqui que a gente pode te acolher, né? Que tem alguém para te acolher. Se não fomos nós, os amigos, as pessoas próximas, porque a gente não percebeu, porque também tem essa questão. O próprio CVV tem um trabalho de conversa com voluntários, com pessoas, bacana, que é né? muito importante. Ano passado eles atenderam acho que mais de 3 milhões de pessoas. Você vê o nível de alcance dos caras sem essa divulgação que deveria haver nos veículos de comunicação de massa, né? Deveria passar toda hora na televisão, tipo, se você está com dificuldade, está solitário, está precisando de ajuda, ligue 188. Então assim, a gente está tentando colaborar com essa causa, porque o Detonautas é uma banda que, além do entretenimento, se propõe a levantar algumas bandeiras importantes, e essa é uma bandeira fundamental nesse momento que a gente vai vivendo, não só no Brasil, mas no mundo todo. Até eu ia comentar sobre isso. Em alguns países, claro, a gente vive um momento diferente, né? Político, e isso deixa pra lá. Mas assim, em alguns países a depressão e o suicídio são questões de saúde pública, né? Sim. Vistos com programas específicos para isso, né? Nós recebemos até um e-mail de uma das nossas ouvintes, vou dizer o nome dela certo, é a Luísa, que ela mora no interior da Irlanda, diz que lá tem programas de prevenção que são, né, programas governamentais. E eu acho importante que as pessoas, quando ouvirem, porque vocês tiveram uma sensibilidade muito grande, tanto no clipe quanto na música, que é uma coisa, é difícil tratar disso com sensibilidade. Ainda mais nos dias de hoje, né? As pessoas estão tão, né, belicosas, assim, a coisa tão... Mas eu acho que as pessoas têm que compartilhar, sabe? Eu acho que o clipe de vocês tem que ser disseminado nas redes e quem ouvir, compartilhar. Acho que é a parte que nós fãs, nós que ouvimos, temos que compartilhar para fazer a nossa parte também. Não só vocês, mas também o CVV, né? O trabalho que a gente vem fazendo é o trabalho de conscientização, de disseminação dessa informação, desse conteúdo. A gente vai disponibilizar para alguns profissionais da área médica e da psicologia também o videoclipe num drive,
que é para que eles possam acessar, baixar, para poder mostrar nas suas palestras, nos lugares onde eles queiram abordar o assunto, nas escolas. Aconteceu uma coisa muito semelhante com um clipe do Detonautas, que foi O Dia Que Não Terminou, que a gente fez em 2004, que a gente abordou a questão das pessoas que dirigem alcoolizados, ou enfim. E a gente colocou uma equipe dentro do SAMU e filmando acidentes provocados por pessoas que estavam alcoolizadas, né? E esse clipe acabou sendo um clipe educativo para o Detran, que acabou adotando o clipe e colocando nas suas interfaces ali de relações com a sociedade, com as autoescolas. Muitas autoescolas passaram esse clipe para os alunos, também bombeiros e pessoas que trabalham de modo em geral com essa questão da prevenção de acidentes de trânsito e tudo mais, e que quando o assunto foi levantado na época, o pai de um dos rapazes que infelizmente veio a falecer e que faz parte do videoclipe, uma das imagens do clipe, acabou sendo uma das pessoas responsáveis por criar a Lei Seca lá no Rio de Janeiro, que é uma lei importantíssima que diminuiu o índice de acidente de uma maneira muito abrangente na nossa cidade, né? Eu sei que a Lei Seca hoje ela é nacional, ela funciona em vários estados e municípios, mas no Rio de Janeiro ela funciona muito bem. Ela é uma blitz de respeito, que as pessoas respeitam e que sabem que na prática ela funciona, né? Então a gente gosta de tentar atuar junto com a sociedade através da arte, levando pautas importantes. Eu acho fundamental, né, que a gente tenha, e o que eu acho legal da banda de vocês, sem rasgação de seda, porque não precisa, vocês sabem o que vocês fazem, é que vocês promovem a empatia, né? Vocês promovem o olho no olho, vocês promovem a vontade das pessoas conversarem e discutirem as coisas, né? Eu acho que por a gente ter nascido na internet, né, com a gente não tem intermediário entre nós e os fãs, as pessoas que acompanham a banda. Isso aí se traduz também no dia do show. Acaba o show, a gente recebe a galera no camarim, conversa. Então assim, tem muita gente que a gente já vem acompanhando desde lá de trás, que as suas vidas vão andando, a gente vai acompanhando até as suas formações profissionais, famílias sendo criadas. É muito engraçado você, ao longo desse tempo, conseguir observar isso, né? Então é o que você falou, a gente faz questão de estar com as pessoas, de olhar no olho, conversar, ver quem toca o nosso som, ver quem... Enfim, a gente se alimenta disso também, né? Dessa troca entre todos nós. Então, naturalmente, as músicas também, ele tem esse lado de escrever coisas relacionadas à empatia, né? Por exemplo, Você Me Faz Tão Bem, a gente fez um clipe que era o Abraços Grátis, né? Então, na época, a gente brinca com isso no show, dá um abraço para quem está no teu lado aí, independente de quem seja, né? Porque é muito mais fácil a gente, de repente, ver uma agressão do que uma palavra de amor, de carinho. Engraçado isso do ser humano, tem vergonha de expressar uma coisa, um afeto, um amor, mas não tem vergonha de xingar, de dar um chute e tal, enfim. Depois que você passa a refletir e perceber essas coisas, é engraçado, né? Então acho que é isso, a gente é uma banda que conhece a realidade do Brasil, a gente viaja o Brasil todo, né? Então assim, é uma desigualdade brutal, né? A gente sabe disso. E eu acho que a música, a arte leva um pouco de leveza ao dia a dia das pessoas também, um pouco de, né, conforto. Com certeza. E a gente se posiciona um pouco nisso também. E o conforto não é só através da música, é através de olhar no olho da pessoa, conversar, saber ouvir o que ela está a fim de dizer. E nisso assim a gente também vai só aprendendo, né, e absorvendo muitas histórias, muitas energias, né, que levam a gente mais para frente também. Então é muito interessante esse processo todo ao longo do tempo, né? Acho que se traduz também na maneira de fazer música, de enxergar o mundo e traduzir em música também. Eu acho que traduz muito o que um ouvinte falou aqui, que vocês usam a notoriedade de vocês, digamos assim, para ajudar os outros, né? Para ajudar o próximo. Nunca é uma coisa por fazer, né? Vocês não fazem música por fazer. Isso eu noto ao longo, sei lá, desde 97, vocês veem que nós não somos muito novinhos, né? Então não somos a primeira fervura, né? A gente escuta Detonautas há um bom tempo e a gente percebe isso. Claro, no começo era uma outra função. Tem essa parte também de mas dá pra ver o amadurecimento de vocês e esse comprometimento com vamos fazer uma coisa vamos falar pra galera, uma coisa que toque a pessoa e não simplesmente vou fazer uma música pra dar certo e o dinheiro e blá blá blá, sabe? A gente tem eu aprendi uma coisa na minha vida que eu levo em todos os lugares onde eu tenho a oportunidade de conversar com as pessoas, que é as nossas responsabilidades são do tamanho dos nossos privilégios. E a gente é muito privilegiado, né? Nós somos uma banda privilegiada pelo fato de viver de música no Brasil, que é um país que o artista não é
valorizado como deveria, né? São muito poucos os artistas em relação à grande quantidade de artistas que nunca vão ter a oportunidade que a gente teve de viver e de dar para nossas famílias condições de vida dignas, né? Com o nosso trabalho, com a nossa arte. Então, quando você encara essa questão por esse olhar, do olhar da tua responsabilidade em relação aos teus privilégios, né? Pô, eu consigo... A gente vive num país que a desigualdade é gigantesca, mas ao mesmo tempo eu consigo oferecer para os meus filhos uma escola de qualidade, consigo resguardá-los com um plano de saúde, que são coisas que efetivamente todo mundo deveria ter e que deveria ser para todas as pessoas. E que não é para todas as pessoas, então se torna um privilégio, né, dentro de um país como é o Brasil. E fora outros tantos privilégios que a gente tem, né, e que a gente sabe que tem, e que faz com que a gente se empenhe de alguma maneira a assumir também grandes responsabilidades, porque você ter o privilégio e só usar ele para você me parece um pouco egoísta, e também não que a gente não tenha também atitudes egoístas, todos nós temos, né? Ninguém é altruísta. Ser humano, né? Natural do ser humano. Mas assim, do ponto de vista de ter o cuidado de usar a nossa carreira, de usar nosso espaço, usar a nossa fala, né? O espaço que a gente tem para conversar com as pessoas, para poder ajudar de alguma maneira, que seja com a questão da educação no trânsito, que seja com a questão da prevenção ao suicídio. A gente já fez um clipe em 2005 ali também, mais ou menos, que falava sobre a questão da saúde mental também, só que do ponto de vista daquelas pessoas que eram internadas em manicômios, etc., né, que a gente abordou o fato de que, enfim, não se trata dessa maneira, né, o ser humano, independente da doença que ele possa vir a ter. E a gente gosta de... Outro dia eu li a gente foi na entrevista do Pânico, na Jovem Pan, que é um programa que se baseia em uma série de polêmicas, etc., e a gente já está acostumado, a gente tem a nossa forma também de lidar com essa questão. E aí depois eu fui ler os comentários, né, na página do Pânico. E existiam, óbvio, a grande maioria das pessoas que estavam ali perdendo tempo, porque para mim é uma perda de tempo, para você entrar na rádio, no lugar, num comentário para ofender alguém, para ficar falando besteira, mas enfim, as pessoas também usam a internet para isso. E aí me chamou a curiosidade, o cara chegou e falou assim, esses caras aí ficam sempre levantando bandeirinha, né? Aí eu falei assim, tipo assim, eu fiquei me questionando, né, fazendo uma reflexão existencialista de qual é a outra função que eu como artista posso exercer, além do entretenimento, que não levantar bandeiras que sejam importantes para a sociedade, para o coletivo. Né? Porque, de fato, eu poderia só viver isso recebendo minha grana, usufruindo para mim e para minha família, e, tipo, ok, cada um escolhe a sua maneira de viver. Mas eu acho que nós todos aí, uma relação da banda, não é só minha, todos nós temos essa questão de sem levantar bandeiras que são importantes, porque me parece que não faz muito sentido você estar na estrada e estar tocando, e estar ganhando dinheiro, estar fazendo show, e estar conhecendo um monte de lugares, se você não tiver alguma coisa efetivamente para oferecer a mais do que só a música, que não é pouco, mas que pode ser mais do que essa questão da celebridade, né? Do glamour e etc., que é o que todo mundo fica esperando que um artista seja. Né? E existem várias referências, né, dentro da música de heróis, né, nossos ídolos, que tinham essa postura também, né, ativa em relação a direitos humanos, etc., com certeza, né, ao longo da história. Então, assim, por exemplo, eu sou um garoto, um cara que eu comecei escutando Beatles por causa de um tio, e até um certo momento o Paul McCartney era a minha referência ali dentro, era o meu preferido. Depois, quando eu passei a entender a atuação do John Lennon, nossa, ele disparou pra mim, sabe, virou meu preferido. Então, o John Lennon é um cara que andava na rua, ia pra, né, olhava nas pessoas, tanto que ele foi exposto ali naquela situação, né, a gente sabe o fim. Mas eu simpatizo mais com essas pessoas que têm esse lado de ser gente, de estar com as pessoas. Humano, né? Humano, exatamente. Não tem essa coisa. Não tem essa coisa de muito se artista, blindar, ele vira uma coisa que não é mais, parece que não é mais humano, enfim, né? cada um tem uma, né? Tem uma estratégia de marketing também, não ser tão humano. Pode ser, né? Quando você se isola e tal, aí você vira um mito, né? Uma coisa mística, e tal. Que tem artistas que adotam como estratégia de marketing. Mas assim, efetivamente eu acho que na nossa realidade, né? Assim, a gente concorda com filhos do Rio de Janeiro ali, entendeu? Estão vendo aquela loucura toda, enfim, uma cidade viva lá, super agitada, enfim. É natural pra gente, né, estar com as pessoas. E tanto que a gente brinca, às vezes a gente vai fazer algumas coisas no Rio e fala, pô, vamos de metrô, cara. A gente pega o metrô, né, anda
ver as pessoas, sabe? Porque senão você fica blindado dentro de um carro, fecha o vidro, vai, entra em outra sala, volta, entra de novo, sai. E aí, cara, e, né, vibrar junto e tal. Enfim, eu sinto falta disso também. Eu admiro muito quem consegue. Vocês ainda conseguem quando pegam o metrô e tal. Mas tem gente que nem consegue, né? Não há dúvida. Não tem essa possibilidade de Nós não interagir. conseguimos mais. A gente não faz mais isso porque dá muito problema. Mas enfim, o que eu acho interessante, a gente estava conversando sobre a Nina Simone semana passada num programa que a gente tem de várias pessoas. Que a Nina Simone foi uma artista ativista, né? Sim. E sofreu severamente com isso, muito, né? Mas uma coisa interessante do que vocês estão conversando, que a gente não para pra pensar, e deveria, e a gente que tem o microfone, vocês que também estão com a arte de vocês, cada pessoa no seu espaço, ela é um agente de mudança ou de transformação, né? Sim. E assim, as pessoas acham que só quem tem um cargo público ou quem tem um espaço midiático pode transformar, né? Se a gente deixar de ser tão passivo e fazer no nosso dia a dia aquela pequena diferença, não é hipocrisia, não é clichê, é real. É real, né? sim. Eu acho que as coisas também marcam muito mais, por exemplo, eu tenho uma filha de 11 anos, por mais que você repita, falar a mesma coisa, né? O exemplo, ele fala muito mais forte do que a palavra. Sim, né? Depois de algumas vezes ela visualizando aquela rotina, enfim, N exemplos. E ela absorve muito mais do que se eu ficar só falando. Pô, minha filha, não faz isso. Ou então, qualquer coisa, guarda a sua mochila, tal, não sei o quê. Quando ela me vê fazendo alguma coisa, ela absorve muito mais naturalmente. Então, assim, por mais que a gente fale, eu acho que as atitudes, isso que eu estou querendo dizer, elas dizem muito mais, né? E elas podem fazer muito efeito. Às vezes no teu bairro, no teu prédio, na tua rotina, as pessoas que você lida durante o dia a dia, né? Isso aí transforma realmente. A história de iluminar o mundo, na verdade, é iluminar primeiro a si mesmo, né? Você tem que estar interiormente bem, encontrar essa luz interior aí que é importante para poder agir, porque ninguém consegue agir também num quadro de ansiedade ou num quadro de depressão. Tá apagado, né? Eu tirei a música de vocês para isso, assim, mais ou menos. Tu tem que se iluminar para iluminar os outros, né? Para a gente poder ajudar os outros, né? Exatamente. Então a ideia passa primeiro pelo autoconhecimento, de você entender quem é você dentro desse sistema, desse mecanismo que a gente vive aqui no dia a dia, nas pequenas coisas, na hora que você acorda aí para ir ali na padaria, sim, até a hora que você vai para o teu trabalho, para a escola e o espaço público e todas as outras questões que estão relacionadas a isso. E para isso as pessoas também, aí que entra a questão que você estava falando aqui, em outros países a saúde emocional e a saúde mental são questões de saúde pública, e faz total sentido, porque se você partir do princípio de que se as pessoas entendem como é que funcionam essas questões dentro delas, em primeiro lugar, certamente elas vão ter controle melhor sobre alguns impulsos que prejudicam muito a sociabilidade, né? Por exemplo, o impulso de agredir uma outra pessoa, de desrespeitar uma outra pessoa, de ofender uma outra pessoa, e ao mesmo tempo os impulsos que são contra a própria pessoa, né? Os impulsos autodestrutivos que estão relacionados aí aos excessos, a uma série de questões que estão envolvidas numa atitude do dia a dia, que às vezes passa totalmente despercebido pela pessoa, porque ela não tem consciência do impulso. Quando você se autoconhece, você faz análise, faz uma terapia, alguma coisa, você começa a perceber que você tem certos comportamentos que são comportamentos que prejudicam não só você, como prejudicam outras pessoas. E aí você começa a desenvolver um pouco mais da empatia também, e a compaixão e outros sentimentos que são sentimentos que agora no Brasil a gente está vivendo um conflito, né? E esse conflito vem muito dessa solidão que as pessoas vivem em suas questões particulares, e que elas de alguma maneira usam a internet e outras formas para poder extravasar, né? Então eu acho que a saúde mental ela faz muito sentido quando você pensa do ponto de vista da sociedade. Uma sociedade que não está com a sua mente saudável, ela é uma sociedade doente na atitude, né? De não aceitar, de repente, a orientação sexual do outro, de não conseguir conviver com uma pessoa de uma raça diferente, uma cor diferente, um credo diferente, porque tudo passa primeiro você entender quem é você. E aí se a pessoa não entende, ela não consegue delimitar qual é o espaço dela, qual é o do outro, começam os conflitos que a gente vê por aí. Então eu acho que tudo está muito interligado, porque a questão do suicídio vai bater lá na frente, depois quando a pessoa entra em desespero. E não sabe, né, como que ela vai conseguir lidar com a frustração, com a derrota, com o medo, com a angústia, com a ansiedade, com uma série de sentimentos que a falta da saúde emocional faz nessas pessoas, né? Que quando a gente pensa em saúde, a gente sempre pensa na saúde física,
a gente fala, pô, vou contratar um personal trainer para ficar bem fisicamente, que não há nenhum problema, porque o esporte ele é uma forma de você manter também a sua saúde mental bem, ajuda com a serotonina, com uma série de outros hormônios que são despejados no organismo quando você faz a atividade física. Mas as pessoas pensam muito mais na parte estética do que propriamente na saúde. E aí, quando você fala que vai procurar um psicólogo ou um psiquiatra, a pessoa te olha como se você fosse... Maluco também. Primeira coisa que fala, eu não sou maluco. Então, eu vou no psicólogo, mas não sou maluco. Então, assim, desconstruir esse conceito de que a saúde mental ela só está ligada com as pessoas que têm um transtorno, que seja um transtorno que deve ser tratado por psiquiatras e enfim, de uma maneira, com outros cuidados, é uma missão que engloba, inclusive, essas pessoas, que precisam ser encaradas também como pessoas que precisam de cuidado, e não para ser discriminados ou maltratados ou enfiados dentro de um hospício ou alguma coisa a qual a sociedade, quando não sabe o que fazer, né, elas normalmente estão nessa atitude, bota por debaixo do tapete, então prende, ou mata. Bem isso. Né? Então, achei interessante, assim, a gente lembrou disso vindo, que a Lady Gaga, ela tem uma instituição, se eu não me engano, que ela quer que o programa de saúde mental dessa instituição seja implantado em todas as escolas americanas. Quer dizer, é interessante, né? É um assunto global, né? Não é uma coisa... É um assunto humano, né? Humano, é humano. E por ser humano, está em tudo que é lugar. Exatamente, a prevenção é o lance, né? O que eu acho interessante que ninguém pensa, pegando o gancho de vocês, que é uma coisa que a gente tem que pensar, a sociedade ela é a soma de todos os indivíduos, né? Claro. Então, se daqui a pouco... E a gente, é uma coisa muito simples, mas ao mesmo tempo as pessoas não veem isso. Porque essa questão de sociedade, a gente é sócio, né? O teu bem-estar... Claro, existe um código de ética intrínseco aí que é tão Exatamente. implícito que as pessoas estão esquecendo disso. É porque a gente é muito individualista, na verdade. A gente é educado para ser individualista. Né? A mentalidade hoje, que a gente ouve até do ponto de vista religioso, ele é individualista. Hoje a gente vê o crescimento da teologia da prosperidade de uma maneira muito assim, eu estou fazendo, então Deus vai me ajudar e eu vou conseguir. E nunca, tipo, nós estamos fazendo, Deus vai nos ajudar, né? Se você acredita ou não em Deus, pouco importa, mas eu digo no ponto de vista do âmbito coletivo. Porque se a sociedade entendesse que quando a sociedade está bem, você tem mais chances de estar bem, as coisas funcionariam melhor. Mas como é tudo individualista, então a gente pensa primeiro na gente se proteger dos outros. E esquece que se o outro não estiver bem, o risco da gente ser afetado é muito maior. Então essa distopia, essa dicotomia, essa dificuldade que as pessoas têm de entender que a sociedade precisa estar funcionando bem para que a gente tenha menos risco de sair na rua, de andar de carro, de fazer o que a gente quiser fazer. Né? É uma cegueira, na verdade. É um ensaio sobre a cegueira. Interessante que a gente teve a oportunidade de fazer 2 turnês no Japão, né? E é um choque cultural muito grande. Eu lembrei por quê? Porque a gente está falando aqui de uma sociedade mais egoísta e do lado de lá a gente presenciou momentos de coletivismo, né? Ou seja, a pessoa trabalha a semana inteira, a gente foi tocar num festival numa cidade do interior chamada Toyohashi e tinham 30 mil pessoas no parque lá, entre muitos brasileiros, muitos japoneses, claro, mas aí a gente estava dentro de uma van chegando perto do estacionamento, tinha uma senhora com um crachá e o rapaz que estava dirigindo a van falou, olha, ela é uma voluntária, eu provavelmente trabalho a semana inteira e no final de semana ela ajuda, não, quando tem um evento assim, ela é uma ajudante aqui no fluxo de carros e tal. A gente viu bombeiros voluntários, pessoas que trabalham a semana inteira e no final de semana são bombeiros, não, a gente viu treinamento. A gente viu incêndio. Essa do incêndio foi incrível. Depois uma coisa até pequena, que a gente falou, pô, é isso? Mas assim, mobilizou tanta gente, né? Os voluntários chegaram primeiro. Não, os caras pararam a rua. Aí eles recebem o treinamento, aquela coisa japonês também, né? Sim. Aí receberam um treinamento, aí não sei o que, beleza. Só que eles atuam de uma forma tão coordenada e antes de chegar o bombeiro já tinham vários voluntários de crachá e tal, ou seja, aí você leva um choque cultural, né? Por isso que talvez a oportunidade de conhecer outras culturas é interessante por isso também, você vê as coisas sob perspectiva, não, só seu próprio país, você fala, pô, peraí, tem coisas maravilhosas, mas tem coisas que a gente precisa urgentemente avançar, né? E infelizmente é nessa parte que a gente fica triste, né? Daí tu vê que é a educação, que é o basicão, assim, que a gente volta pro Brasil e pensa, putz, né? A gente está vendo, na verdade, um retrocesso, né? Ao invés de a gente avançar para ter um ponto de vista mais coletivo, a gente está retrocedendo para um ponto de vista quase medieval.
né? Olho por olho, dente por dente, e cada um se defende como puder. Fogo, né? Exatamente. E infelizmente faz parte também, eu acredito, né, que seja parte também da evolução da nossa democracia, porque a gente talvez tenha que estar passando por isso em algum momento da existência, e aí calhou de ser na nossa geração. Infelizmente. Pra gente entender também como é que a gente pode colaborar para tentar modificar o que a gente não concorda, né, nesse aspecto do convívio social e etc, porque faz parte também passar por esse período, Sim. né? E dentro dos ritos democráticos, sempre, Sim, né? Claro. Sim, lembrando, né? É bom lembrar. Precisa fortalecer a democracia. Exatamente. E uma coisa que a gente conversava sobre isso nesse mesmo programa é que a gente tem uma visão no Brasil, viajando agora, né? Mas de democracia política apenas, né? Que é uma democracia que tem muito nos Estados Unidos, enfim, nos países da América. E a Europa tem uma democracia diferente, né? Que é uma democracia social. Que as pessoas, elas se engajam em movimentos sociais. Sim. Elas não esperam só que o governo faça. Né? Então, a gente está com essa dificuldade, então nós coletivamente, como nós conversávamos antes, que deu o exemplo do Japão, nós vamos coletivamente tentar consertar isso, entende? Porque eu acho que são as atitudes locais, né? Exato. Que vão acabar reverberando no mundo Claro. todo. Não adianta do Rio de Janeiro imaginar, não, se a gente de alguma forma atuar localmente, você com certeza vai somando essas atitudes e a gente chega num alcance bem maior, né? É uma questão até de mentalidade, de consciente coletivo, enfim, a gente pode ficar aqui, né? Alterar uma postura, exatamente, na verdade. alterar o que eles chamam de mindset, O brasileiro tem, na verdade, o brasileiro tem uma questão que é o seguinte: o brasileiro ele confunde o ato de caridade com a questão de se fazer algo social, no ponto de vista seguinte: a caridade ela te ameniza a tua culpa em relação ao geral, ao contexto geral, porque você está fazendo bem para uma pessoa, você está sendo caridosa com uma pessoa e você está dando a ela um pouco do seu e vai diante da moral que a gente vive religiosa, ela diminui um pouco essa culpa de certas pessoas que têm muita coisa e tal, etc. Então faz uma coisa de caridade, estou fazendo aqui minha parte. Mas na verdade, assim, as pessoas precisam de caridade? Também. Mas a gente precisa mais do que isso, a gente precisa dar a oportunidade dessas pessoas não precisarem de caridade. E é aí que a gente falha, na verdade, porque aí a gente não dá ferramentas para as pessoas construírem as suas próprias histórias e não depender efetivamente aí mais da caridade ou de alguma outra coisa. E para isso você só pode conseguir isso quando você consegue criar uma consciência social, que é a consciência de olhar para o outro e falar, pô, como é que eu posso colaborar para aquela pessoa ali que de repente não tem escola, ter escola, né, para que a escola funcione, para que o professor ganhe bem, para que a consciência que você fala em relação à política que o brasileiro tem, ela é meramente institucional e olhe lá, porque nem institucionalmente muita gente não sabe como é que funciona Exatamente, a democracia. Não tem noção né? de como funciona a então, coisa. a gente, assim, eu acho que essa fase que a gente está passando, embora seja difícil, ela é uma fase que vai acabar sendo muito didática, porque as pessoas vão entender na pele o que é a irresponsabilidade política do ponto de vista institucional e do ponto de vista do dia a dia mesmo, das escolhas, de como você se porta diante da sociedade. Então, assim, o cara que efetivamente precisa de um Estado presente, vamos dizer assim, na questão da previdência dele, se a gente quiser abordar essa questão, Sim. E que vai ter que trabalhar 65 anos e existe uma necessidade de fazer uma reforma, existe, talvez não seja dessa maneira. Então, talvez ela precise ser debatida de uma maneira mais ampla com a sociedade. Mas ok, não tem problema, foi eleito um governo que está aí para fazer uma reforma nesse modelo. Não tem problema nenhum, por exemplo, se eu for pensar individualmente, a mim não afeta em nada. Eu tenho previdência privada, eu tenho plano de saúde, eu tenho escola particular, se eu precisar de segurança particular eu tenho. Então a mim, esse governo não afeta em nada. Agora, para quem vai precisar trabalhar, principalmente quem trabalha com trabalho manual, vamos dizer assim, as pessoas que estão ali na lida mesmo do dia a dia, o cara trabalha 65 anos para conseguir se aposentar. Quer dizer, cadê o exercício de empatia de se colocar no lugar de uma pessoa que está na roça, por exemplo? Exatamente. Ou que trabalha com marcenaria, ou alguém que faz uma coisa que depende da força física, e coloca essa pessoa 65 anos trabalhando todo dia desse jeito, acordando de manhã cedo, indo dormir sei lá que horas, sem nenhuma condição para poder prosperar. A expectativa de vida da pessoa não chega a 70 com uma muito boa vontade. Ou seja, a pessoa vai se aposentar com 65 e vai morrer com 70, no melhor cenário, entendeu? Vai ter 5 anos para viver. Para ir no médico, né? Porque é o que vai fazer. Então, assim, é isso que eu digo, assim, é didático nesse sentido, né? O cara que precisa mais até do que eu de um auxílio, de alguma coisa, de um hospital público funcionando, e o cara, eu quero, como é que as pessoas falam? Eu quero cada vez menos Estado. Tá ok, não tem problema.
Quer menos Estado? Tenha menos Estado. Se você precisar pagar um plano de saúde, se você tiver condição, você paga. Se você não tiver, amigo, você vai gastar dinheiro para gastar como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se uma pessoa atropelada no meio da rua, não tem SAMU para resgatar. Ela vai pagar uma conta que vai vir muito alta e muita gente vai à falência nos Estados Unidos por conta de problemas de saúde. Verdade. Né? Então, assim, falta consciência de entender o que é o papel de cada um, né? Nesse modelo. Então, não tem nada mais didático do que viver na pele. Infelizmente, questões que vão ser decididas pelas escolhas políticas. Né? Mas, possivelmente, eu acho que essa questão didática vai nos forçar a sair da inércia, né? Se a gente tiver um estado mínimo, se a sociedade não fizer nada, Sim. a gente vai chegar ao caos, né? Aí é como a pessoa aprende. Vamos chegar ao caos. É como a pessoa aprende. Vamos ver a cena dos próximos capítulos. O pessoal tá exatamente. aqui enlouquecido. Vou fazer as perguntas do Telegram. Perigoso? O Telegram é um pouco perigoso. Não, vou abrir o WhatsApp então. O pessoal pergunta para vocês se essa mudança de ritmo, digamos assim, de estilo musical, então, é proposital para a mensagem, essa mistura de rock com uma música mais eletrônica com hip hop é uma coisa para ser mais emblemática, a mensagem também, para trazer uma coisa mais positiva? Pra gente conseguir abrir o diálogo com o maior número de pessoas, porque na verdade quando você se fecha de repente num estilo, se eu tivesse feito uma mensagem sobre isso tocando um hardcore, ela ia atingir um nicho do hardcore. Mas uma vez que eu uso uma linguagem mais pop, mais acessível, e misturo com gêneros que estão se destacando, principalmente com a juventude, eu consigo acessar quem eu estou querendo falar. Os jovens e as pessoas de modo geral. A gente não faz música para gueto, embora a gente pertença de alguma maneira a um nicho que é o rock. Mas o Detonauta sempre se propôs a fazer música para multidão, para muita gente, para o povo, para a população de modo geral. Então é uma forma da gente, obviamente, se adaptar a uma linguagem que não tira a essência do Detonautas, mas que fomenta um diálogo com os setores da sociedade que estão ouvindo outros estilos, como o hip hop, o funk, ou estilos que são mais populares. Sim. Então é uma maneira da gente chegar neles também. A Mariana Bocato, beijo Mariana, disse que uma das músicas mais lindas de vocês é a Oração do Horizonte. E ela disse que agora ela está encantada pela Ilumina o Mundo, que é uma belíssima, poderosa canção, e mandou um beijo para vocês. Outro beijo. Peguei, Mariana, né? Peguei a Mariana aqui, dentre... Concordo com ela, que Oração realmente é uma música linda do nosso repertório. Eu acho que pode ser um top 3 das letras que o Tico escreveu, eu acho que ela é uma delas, assim. Acertou bem, Mariana? Realmente é uma mensagem lindíssima, sim. Emocionante. Obrigado, Mariana. O Pablo está perguntando se vocês estão com uma expectativa muito grande para tocar no Rock in Rio. Sempre, né? Aliás, não só o Rock in Rio, toda vez que a gente é escalado para algum festival, a gente cria uma expectativa grande, porque é a oportunidade de falar com públicos diferentes do público que é só fã do Detonautas. Então, no Rock in Rio a gente está falando de um festival internacional, então a gente agrega ainda mais público, mais pessoas que, enfim, a gente tem a chance de poder acessar e que é uma oportunidade, é a terceira vez que a gente toca no Rock in Rio. Então pra gente é muito emblemático estar no Rock in Rio, depois de tudo que a gente passou aí nesses últimos anos, né, das questões com as quais a gente teve que conviver nos últimos anos, e conseguir de novo resgatar um espaço de importância nacional e internacional que é o festival. E tem essa coisa mesmo, agora é a Mari e eu perguntando pra vocês, tem essa coisa mesmo do Rock in Rio ser essa coisa que todo artista que a gente conversou disse, não, daí do Rock in Rio eu, sabe, até ouvi uma entrevista do Erasmo Carlos. Acho que pela aura do festival mesmo, né, por todas as histórias que a gente ouviu, né. Eu lembro que tinha uns 10 anos quando eu vi o Rock in Rio 1 pela TV, eu estava em Goiás, estava de férias com meus pais. E eu lembro daquela cena do Queen, enfim, então foi muito marcante, né? Trouxe esse showbiz, né, global para o Brasil, né? E se tornou considerado um dos maiores festivais de música. Então acho que essa mística toda mexe com a gente, né? A gente estava no Rock in Rio, no Maracanã, vendo o Guns, vendo o Faith No More, vendo Titãs, vendo, né, as bandas brasileiras e tal. Então a gente cresceu muito vendo isso, como o Rock in Rio. Depois teve aquele hiato de 10 anos ali, só voltou em 2001, a banda já nativa, mas a gente ainda assim foi, né? A gente foi como espectador, vimos shows antológicos. Quando chegou a nossa vez, você imagina, a eletricidade E outra coisa, a gente está em casa, nós somos do Rio de Janeiro. Então tem toda essa carga emocional dos amigos de estarem ali, os amigos que estavam no primeiro show
estavam deve lá, ser. familiares, então assim, tem toda uma magia pra gente, sem dúvida. E agora Nesse primeiro, volta, né? nesse que tu assistiu, o Axel ainda usava aquele shortinho de Usava. Era dos bons tempos, então. Bons Era a primeira, quase não era a formação original. Já não era a do formação Guns, original. mas ela um pouquinho depois e assim, uma turnê mundial enorme. eu me lembro muito bem desse dia porque assim, eu gosto do Guns N' Roses, sou fã da banda até hoje, mas naquela época eu era fã de, assim, se eu sou muito tatuado como eu sou hoje, muito porque eu me inspirava no Guns N' Roses, no Axl Rose, na figura do Axl Rose, né? Aquela figura, tipo, eu em 91, eu tinha 13 anos, né? Então assim, eu tava numa idade da adolescência, passando para adolescência e tal. E naquela época vendia na banca de jornal as tatuagens. E eu comprava todas as tatuagens e eu ficava assim, igual eu tô hoje, só que de banca de jornal, tá ligado? E foi muito emblemático, porque quando eu me lembro que eu tava indo pro Rock in Rio, pra poder assistir o Rock in Rio, eu tive que pegar as economias da minha avó e do meu avô, que eles guardavam tudo dentro de cofrinho, aqueles cofrinhos da Caixa Econômica. E eu tive que abrir aqueles cofres da minha avó e meu avô me permitiram, me deram esse privilégio de poder ir, né? Tirei as moedinhas todas, botei tudo lá, contei, fui no banco comprar, porque vendia trocar o dinheiro para comprar o negócio. Eu fui com uma tia minha, porque eu era menor de idade, então não podia ir sozinho. E eu falei pra minha tia, no dia que eu fui com ela pro Maracanã, eu falei, eu ainda vou tocar aqui no Rock in Rio. Aí ela riu, beleza. Tipo um garoto, né? Imagina, qualquer criança de 13 anos, um adolescente de 13 anos, vê um festival e fala, quero tocar, se gosta de música, quer tocar um dia. E emblematicamente a gente foi tocar em 2011, né? Ou seja, 30 anos depois, no Rock in Rio, 20 anos depois, desculpa, no dia do Guns N' Roses. Né? Então abrindo o dia do Guns N' Roses, ou seja, o mundo deu a volta e eu caí exatamente ali onde eu, de fato, de alguma maneira, mentalizei. Eu acho muito, o poder do pensamento é uma coisa muito, né? Sim, eu particularmente acredito um monte nisso. A gente está recebendo mensagens do além que a gente precisa deixar os guris. Os guris descansarem, os guris, enfim, porque as manhãs eles têm um dia cheio também. A galera tá minando a gente de pergunta. A gente responde mais algumas perguntinhas aqui. Que a gente vai... O pessoal tá dizendo, por falar em música, tem previsão para gravação de um novo DVD? A Kedjon tá perguntando. O ano que vem, o Detonautas faz 10 anos que a gente lançou o acústico do Detonautas. Né? Então, essas datas emblemáticas de 10 anos, 15 anos, normalmente a gente pensa na possibilidade de fazer alguma coisa para comemorar. Então, a gente passou aí agora, que a gente nem percebeu, os 15 anos do primeiro disco. E a gente não fez nada. Então agora a gente vai ficar ligado, porque essas datas emblemáticas elas são legais para poder, né, trazer uma memória afetiva das pessoas que vivenciaram aquela experiência há 10 anos atrás. Ou, sei lá, se a gente não fizer um DVD acústico, talvez mais para frente reviver daqui em 2021, vão fazer 20 anos do primeiro disco que a gente lançou. Então, assim, a gente pode ser que a gente aproveite essas datas para lançar algum material. Nesse momento, a gente está concentrado nos singles que a gente está fazendo. A gente está produzindo um outro single depois do Ilumina o Mundo, também com o Vitor, que é o DJ Wall, que é o cara que produziu essa música. Porque a gente quer aproveitar essa levada e essa energia que essa música está trazendo, para a gente andar mais um pouquinho para esse lado aí, para a gente ver como é que a gente se coloca dentro do mercado e se coloca diante dos nossos fãs. Bacana. Tem pergunta aí? Karen está perguntando como foi trabalhar com o Pelé Mil Follows. Mil Flows. Ela escreveu follows aqui. Ela escreveu Tem follows. problema. Já rolou 1000 flowers. O Pelé já tem mais de 1000 follows. Já está com uns 430 mil follows. Mas assim, foi legal, cara. O Pelé foi uma figura que a gente conheceu através do pessoal da sigla e que faz o rap dessa geração nova, um artista contemporâneo dessa geração. E pra gente é um privilégio, porque a gente está sempre aprendendo também. E o cara arrebentou, chegou lá, fez uma cama de vozes incrível. Ele deu, assim, muito da vida dessa música aí, cabe também a participação do Pelé. Dele. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Muito legal você ver um trabalho coletivo dessa forma, né? Não só a banda, um produtor, que é um DJ da nova geração também, o moleque tá arrebentando, o Vitor produz pra caramba. Aí ele indica o Pelé, que chega cheio de talento, numa sessão numa tarde lá, a gente ficou de cara vendo ele gravando.
né? Ele sabia tudo, abre mais um canal aí, não sei o que, saiu gravando, bacana, e depois assim, a mixagem dela, para ela ganhar alguns contornos que ela tem na versão final, Sim. Né? Mixagens ali, técnicas mais atuais também de mixagem e tal, depois a masterização, aí você vê o produto final, assim, a música pronta. Pô, é muito bacana, cara, muito legal ver esse processo todo. Eu adoro. O Felipe, tu tem aí, peraí que eu vou ter. Pode o Felipe perguntou uma coisa, e isso faz 4 horas que ele perguntou, coitado do Felipe, eu tenho que responder. Como vocês enxergam o mercado e o cenário musical atualmente? Não sou eu que tô perguntando, é o Felipe, tá? Me saio dessa. Que abrangente, Felipe. Foi, ele é músico, né? O mercado musical hoje no mundo, né, a gente não pode falar só do Brasil, é um mercado dinâmico que tem uma velocidade quase canibalesca, assim, né, porque é tudo tão rápido e a necessidade de se produzir na velocidade é tão grande que eu me questiono, assim, eu sei que os artistas se adaptam. Por exemplo, a Anitta é uma artista que eu admiro muito pela quantidade de material que ela produz, na velocidade que ela produz e da maneira como ela gerencia a carreira dela, que as pessoas podem falar o que quiser da Anitta, mas a Anitta é uma artista incrível, que representa exatamente esse viés da internet, do mercado atual, da comunicação eficiente, rápida e com um volume grande, né? Eu jamais conseguiria acompanhar, eu sei que a Anitta é jovem, ela tem 20 e poucos anos, 25, sei lá, e é uma energia enorme, mas ainda assim, produzir na quantidade que ela produz é uma quantidade muito grande, entende? E assim como ela, outros artistas, o próprio Pelé, eu sigo o Pelé no Instagram e vejo, cara, o cara tá gravando outro clipe, o cara já lançou outra música, a gente tá aqui trabalhando uma música... Que horas ele faz isso? É a juventude, né? Só pode. E eles são muito dinâmicos, assim, então é tudo muito rápido. E ao mesmo tempo que a velocidade é interessante porque oferece essa questão da quantidade de material, ao mesmo tempo eu me questiono até onde essa velocidade também não atrapalha na qualidade na hora da produção, porque você precisa do ócio também para produzir. E às vezes quando você entra nesse paradigma da produção rápida, de muita coisa, de muito material... Em massa, parece, né? Em massa eu acho que... Enfim, não sei. Se a pergunta dele em relação a estilos musicais, eu acho que efetivamente assim, a gente está passando por há 20 anos a gente está numa geração que cresceu ouvindo sertanejo universitário. E que tem absolutamente nada contra o fato de que o sertanejo universitário se estabeleceu como cultura nacional de massa e que, obviamente, através do poder financeiro que tem, ele vem se perpetuando e é muito difícil de você competir com um poder financeiro como o que eles têm. Né? A gente não tem estrutura financeira para competir com os caras no volume deles. Mas, por outro lado, o hip hop, por exemplo, e o funk vem conseguindo alcançar espaços muito grandes sem grandes poderes financeiros, através do YouTube, através dos streamings, entendeu? Então, assim, essa dinâmica, a gente é de uma época que ainda é necessário fazer todo um trabalho que a gente faz, tipo, divulgação em rádio, com divulgador e tal. Essa galera nova, eles não tem muito essa visão. A gente está trabalhando com eles agora, né, com o pessoal da sigla, etc. Mas, caramba, pô, como assim, cara? Precisa ir lá para poder fazer e tal. Assim, a gente fala, não, vocês entram com a expertise da parte digital que a gente tem, mas que eles têm numa velocidade maior. A gente entra com a expertise do mainstream, que é digital olho no olho, corpo a corpo, ter um divulgador em cada lugar para poder trabalhar a música de uma maneira diferente, claro. Fazer promoções onde tem que fazer promoção. Então, assim, juntando os dois, a coisa vira uma coisa muito maior. Com certeza. Porque uma coisa não anula a outra. A internet o streaming não vai anular nunca a rádio. A rádio vai continuar existindo, vai continuar acessando deve, né? Assim como a TV também, os streams de Netflix, etc., também não vão anular as pessoas que gostam de novela e outras coisas. Então, assim, cada coisa no seu lugar. E se você conseguir somar tudo, aí você consegue acessar mais pessoas. Eu acho que o nosso propósito dentro do mercado, do jeito que ele é hoje, é esse. Fantástico. Acho que o Felipe gostou da resposta. Se o Felipe não gostou, a gente gostou, Felipe. Não tem conversa. A gente só quer, então, divulgar que os números, né, do CVV, que eu acho importante a gente divulgar. Aproveitar esse momento que a gente está falando sobre isso e convidar todo mundo para compartilhar o clipe de vocês, as informações do CVV também, né? Sim. E estar aberto, né, para o outro na sua completude, né? As pessoas com todas as suas coisas e entender, né, que as pessoas têm as suas necessidades e que às vezes existem epidemias silenciosas. Sim. Que são, né, que estão aí na sociedade e a gente não percebe. A gente, antes que problemas aconteçam, a gente vai agradecer por isso imensamente
a presença de vocês. Parabenizar vocês pela turnê, por esse comprometimento, por essa música fantástica, por esse clipe incrível. Que vocês tenham sempre muito sucesso e que nesse sucesso vocês carreguem todos esses valores que vocês têm e que contagia quem está perto. Legal. É um prazer enorme estar com vocês. prazer, Obrigado, mesmo. muito obrigado pelo espaço. A gente sabe o quanto vocês estavam aí desde segunda, já estão, né? Na função aqui, não só em Porto, né? Rio Grande do Sul inteiro vocês estão fazendo. Sim. E daqui, a última pergunta, minha última, eu prometo. Vocês têm pretensão de fazer mais turnê em rádio, mais lugares? Amanhã aqui em Porto também. Amanhã a gente tem uma agenda aqui em Porto Alegre, assim, 10 anos atrás a gente saía de casa e ficava tipo 3 meses fazendo isso. Sim. Direto. Hoje em dia a gente entende que também tem a parte da família que é importante, dos filhos, né? Nós temos filhos, eu e Renato a gente sai muito pra estrada junto para fazer essa parte. Renato é uma filha vai fazer 12. Vou fazer 12, a Marinha. Eu tenho uma filha de 11, que vai fazer 11 agora, e um filho que vai fazer 18 agora. Então assim, eu fui muito ausente, principalmente na criação do meu filho, porque estava o tempo todo na estrada e me descuidei com essa questão, que é uma questão que depois me veio a maturidade e eu entendi que eu não posso mais estar tão ausente quanto eu estive em outros períodos. Então a gente tem um cuidado maior hoje em dia de planejar nossas turnês de maneira que a gente consiga vir. Por exemplo, semana passada eu estava em São Paulo, essa semana a gente está aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A gente vai dar um intervalo dessa turnê, embora fosse necessário estar continuando, né, os outros estados, para a gente poder dar lá a atenção que a gente precisa às nossas famílias, e aí depois a gente retorna novamente com uma agenda e vai tentando equilibrar as duas coisas para não desequilibrar um lado e equilibrar, claro, uma balança, Até porque em paralelo a gente segue com a agenda de shows dos finais de semana. Sim. Então é uma correria, né? O pessoal perguntou aqui, desculpa te interromper, mas é que eu sou esquecida pra caramba, o pessoal já sabe. O pessoal perguntou onde é que vocês iam fazer shows, mas isso daí no final, na finaleira, a agenda tá no site de vocês, a agenda tá por aí afora, né? Atualizada. Daí o pessoal vai lá dar uma olhadinha muitas também. datas entrando também, então é uma agenda dinâmica. Né? E a gente vai estar em Porto Alegre aqui, depois de alguns anos, a gente não toca acho que em Porto Alegre já tem uns 2 ou 3 anos. E a gente vai tocar na Opinião em outubro, no dia 25 de outubro. Então assim, a gente já vai começar de agora a divulgar, porque a gente precisa muito reencontrar o público de Porto Alegre, que a gente sabe que é um dos lugares, do Rio Grande do Sul de modo geral, mas em Porto Alegre a gente tem um público muito grande. E a gente pretende realmente fazer um trabalho bem feito aqui agora, para lá em outubro a gente colher isso na noite do show. Vai ser fantástico, estaremos lá, com certeza. Estão convidados. Então, e falando do CVV, desculpa, que a gente vai entrar num assunto. Sim, a gente deixa o número, assim, principalmente esse horário começa a ser um horário bastante crítico, a partir da noite e da madrugada, né? Que não é à toa que as igrejas atuam nos canais de televisão dentro da madrugada, que é um momento que as pessoas estão solitárias e estão precisando ouvir alguma coisa ou falar alguma coisa. Então, se você está se sentindo de alguma maneira precisando de ajuda, precisando desabafar, falar com alguém, não tem ninguém próximo, ou você não tem essa abertura, porque às vezes acontece, né? Liga para o 188, liga para o CVV, e tem um outro site que a gente tem divulgado também, que é o site do Dr. Augusto Cury, que entrou em contato com a gente falando sobre como ele ajuda as pessoas em relação a isso. Eu acho válido que tudo que for para o bem, é um site gratuito, não tem nenhum interesse financeiro nisso. Chama vocêinsubstituível.com.br. Tem vídeos e uma apostila que a pessoa obviamente pode acessar, e ali tem outra abordagem em relação a como você pode cuidar da sua saúde emocional. Vocêinsubstituível.com.br. A gente vai divulgar então no final. Com certeza. Na página do Facebook, no Instagram, para todo mundo acessar também. Com certeza. Legal. Então, obrigado pelo espaço. Nossa, a gente agradece. Foi um prazer enorme, né? E a gente se vê em outubro, então. Todo mundo já prontinho, já comprando seus ingressos. Aí, ó, tá Exatamente, isso aí. Marca na agenda. Você não viu a live? 25 de outubro. Tá vendo depois, então a gente já tá no futuro. Você está vendo agora o que já aconteceu agora no mundo. Já é outubro. Já é. Você está vendo, sei lá, hoje é que dia? Hoje é 18. Dia 18, então já pode ser 19 para você, 20, a gente tá temporal agora. Exatamente. Vá no nosso show na Opinião, dia 25. Mas os ingressos estão aí, hein? Não percam. Exato, valeu. Então tá, vamos ouvir então Ilumina o Mundo. Com certeza, e a gente volta na sequência. Rádio Supersônica. A música sem limite. Pronto, galera. Só não parei a live ainda. Você está na live ali, Digão, ó. Não, tua live tá lá.